Fala galera do concurso, CNU adiado, e você como é que está? Animado? Continue estudando, aproveite esse tempo para se dedicar àquele conteúdo que você ainda tem alguma dificuldade. Se você está chegando agora aqui no canal Gestão em Curso, sou o professor Assuero Meira. Neste projeto especial estou aqui estudando e me apoiando, dedicando aqui nesse conteúdo do CNU Bloco 2. Né? Então estou tentando estudar junto com a turma e alguns conteúdos aqui são até comuns a outros blocos aqui do CNU. Então, se você chega agora, vai me acompanhando aqui que minha proposta é estudar com você, resolvendo algumas questões, né, da Sesgran-Rio ou de outras bancas para tentar estudar, entender um pouco do que é cobrado nos concursos. O objetivo nesse projeto, nessa playlist, é justamente tentar focar no que é importante para o concurso, não necessariamente só no conteúdo teórico em si, tá bom? Então, vou tentar postar com mais frequência para que a gente não perca esse hábito, para que a gente continue se dedicando aí até o dia do concurso, né? Fiz um vídeo agora recente sobre a prova discursiva, espero que você tenha gostado, se não, né, procura aqui na playlist que vai estar descrito aqui para vocês. Então hoje eu vou resolver uma questão e vai ser uma questão e já dá muito pano para manga essa questão aqui da Sesgran-Rio, falando de BPMN, BPM 2.0, mapeamento de processos, gestão de processos BPM, seja lá como você queira chamar. Tá bom? Então foi a questão aí do IPEA. Já escutei pessoas dizendo que esse concurso dá gatilho na pessoa, não deve ter sido muito bom, né? Então, vamos lá resolver a questão e já discutir aqui com vocês. O mapeamento de processo, e essa questão, gente, é bem chatinha, tá? Então preste atenção no contexto. A Sesgran-Rio, às vezes ela dá uma confusão na questão e você pode errar essa questão por besteira, porque é uma questão que quase tudo está certo. Na verdade, tudo aqui está certo, só que depende do contexto. Então, esse enunciado faz toda a diferença, tá bom? Então, o mapeamento de processo é uma técnica utilizada na gestão de processos com o objetivo de identificar gargalos. Então, nós temos aqui nesse mapeamento de processo, tá? O objetivo de identificar gargalos, reduzir custos, tá? Garantir conformidade com regulamentações, que é a parte que a gente tem que sim estar conforme a regulamentação, e promover a padronização de procedimentos, tá? Organizar para que tudo seja executado conforme o planejado, conforme discutido, porque tudo isso vai consequentemente, né, reduzir custos e garantir conformidade com regulamentações. Então, eu tenho aqui meio que descrito para vocês o escopo do meu processo. Existe uma técnica chamada, e eu vou anotar aqui para vocês, de diagrama de escopo, tá? Que justamente pega esse tipo de informação, que faz esse detalhamento aí do processo, onde eu começo a detalhar o processo no seu desenho, eu começo a detalhar o processo quanto às suas regulamentações, eu começo a escrever os indicadores e outras informações, tá bom? Mas aqui é só para dar um aviso para vocês, mas eu estou falando aqui, né, do conceito ou do objetivo geral aí da gestão de processo. Então vamos aqui para a nossa questão. Nesse sentido, o mapeamento, aqui em cima, o mapeamento de processos consiste em, tá? E aí eu tenho uma série de alternativas que você já pode estar pensando aí, se quiser para o vídeo responde, tá? E depois vem aqui para nossa explicação, tá bom? Então, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, referente, antes de responder efetivamente a questão, sobre o CBOC, né, que é o corpo do conhecimento comum aí para a gestão de processos. Só que COC, nossa senhora, CBOC, né? CBOC. O CBOC, ele dá algumas fases aí para o gerenciamento ou a gestão, né? O ciclo de vida, vamos colocar aqui fases do ciclo de vida
BPM, da gestão por processos, tá? Então, algumas fases são importantes nesse... ele prescreve, na verdade, ele dá uma orientação para que você siga algumas fases. E ele é muito orientado ao cliente. Esse conceito de orientação ao cliente. O que é que a minha empresa ela tem a oferecer? Ou o que é que o meu cliente, o foco ou o objetivo da minha empresa tem com aquele cliente específico. Então, qual a estratégia que eu vou usar? Então, a primeira fase aí do CBOC seria relacionado à organização ou à estratégia em si, tá? A estratégia da empresa. Então, eu vou organizar, eu vou entender, eu vou traçar uma estratégia, ou seja, tudo aquilo que a gente está falando, inclusive aqui no conteúdo do concurso, né, da gestão estratégica. Então, quais os objetivos, como eu vou alcançar determinada visão, determinado objetivo estratégico para atingir especialmente aí o meu cliente. Então, quais são as fases aí que o meu ciclo BPM tem? Uma delas é a estratégia. Então, a partir dessa estratégia, para alcançar determinado resultado para o cliente, né? Quais os processos são importantes? A partir dessa pergunta aqui, eu já venho para a segunda fase desse ciclo de vida aqui do BPM, que é a arquitetura ou a mudança na arquitetura de processo. Que é isso, professor? Vamos falar agora de arquitetura? Pensei que a gente estava falando de processo e vou mudar aqui alcançar determinado resultado para o cliente. Quais os processos? Então eu tenho que olhar essa arquitetura. Então lembra que aqui qualquer estrutura organizacional, por exemplo, eu tenho aqui na hierarquia, eu tenho o meu organograma, né, que a gente está acostumado a ver em várias organizações, onde eu tenho aqui, de repente, um diretor, um CEO ou um presidente qualquer da minha organização, e abaixo desse presidente eu tenho alguns diretores, diretor de marketing, diretor de TI, vou colocar MK aqui de marketing, eu tenho aqui um diretor de TI e outros diretores aqui na minha organização, e eu tenho minha área aqui mais operacional. A gente está falando, consequentemente, do que a gente já vinha falando aqui de estrutura organizacional, a gente vem falando aqui de estratégias no nível estratégico, tático, operacional, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que isso é uma visão hierárquica da organização, uma visão funcional. O ciclo BPM, a gestão por processos, ela nos orienta ou ela nos convida a pensar isso daqui desse ponto de vista do que é ou que atividades são importantes para entregar um resultado para o meu cliente. Então, eu tenho que pensar por que é que esses diretores aqui eles existem, que tipo de processos, que tipo de atividades horizontais ou transversais eles vão estar coordenando, né, para de fato, né, entregar aí um resultado, né, para o meu cliente, tá? Então, esses processos, né, vou colocar aqui para vocês, eles são um conjunto de atividades onde passa transversalmente por várias áreas aqui da minha organização para gerar algum tipo de resultado, tá bom? Então, para que isso aconteça, eu tenho que, a partir do entendimento do que eu quero entregar aqui desse resultado, então, quais são, cadê aqui? Desenhar. Então, quais são as atividades, né, aqui? Que tipo de atividades eu teria aqui, de processos, que seriam encadeados até entregar esse resultado? Que tipo de matéria-prima, né? MP aqui, vou colocar.
que tipo de matéria-prima, que tipo de processo de fabricação eu teria aqui, que tipo de venda ou abordagem de venda eu teria aqui até alcançar esse resultado aqui para o meu cliente, tá bom? Que tipo de processos eu deveria mapear, que tipo de processos eu deveria aqui desenhar para alcançar esse resultado. É por isso que eu tenho essa mudança na arquitetura de processos. Então, dos processos existentes, quais aqueles que agregam valor de fato? E para isso, eu tenho algumas fases importantes aqui, dentre elas, o mapeamento de processos. Uma delas é o mapeamento ou modelação, mapeamento e ou modelação de processos que estariam aqui agrupados. Até anotei aqui, para não esquecer para vocês, algumas outras fases que estão aqui dentro. A modelação, a análise, até anotar aqui, modelação, a análise, né, do processo, né? Eu tenho aqui o desenho, né, ou modelação, né, fazer um modelo aqui. Ah, professor, mas o mapeamento está muito mais além, como diz aqui na questão, tá bom? Ele vai para identificar gargalos, reduzir custos, ele tem muitas outras informações associadas, inclusive o desenho, a modelação, tá? Então eu tenho aqui também na mudança de arquitetura a análise de desempenho, né? A análise de desempenho. Eu posso ter desempenho. Eu posso ter aqui, inclusive, simulação, tá, desse processo. Então, eu tenho várias atividades que eu vou tentar entender aqui, nada aplicado, que eu vou tentar entender, né, como desenhar da melhor forma possível essas atividades aqui, esses processos para entregar resultado. É a hora de fazer o que eu estou fazendo aqui, desenhar que tipo de insumos, que tipo de recursos, que tipo de coordenação eu preciso para entregar um resultado para o meu cliente. Então está dentro dessa mudança, dessa arquitetura. As outras fases que eu tenho aqui para poder alcançar, ou dentro do ciclo de vida BPM, eu tenho o desenvolvimento das iniciativas, é uma outra fase aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o mouse aqui, é a terceira. Desenvolver e desenvolver iniciativas, tá bom? E aí nessas iniciativas eu vou ver que planos são importantes para desenvolver isso daqui que foi desenhado. Então imagina, eu tenho minha estratégia e aí eu desenhei aquilo que, cara, isso vai dar certo. Então se eu contratar, se eu tiver uma área, se eu tiver um processo de marketing bem estruturado, com a tecnologia A, B ou C, né, com uma entrega de vendedores dessa forma, então eu vou ter aí um resultado favorável. Então que plano eu tenho para implementar isso de fato? Isso vai ser decorrido, isso vai ser desenvolvido aqui no desenvolvimento, vai ser nessa fase de desenvolver essas iniciativas. E aí sim eu vou, quando tiver esse plano prático, então como contratar, quanto investir, né? Que tecnologias de fato eu vou conseguir, e aí eu vou implementar de fato as mudanças, implementar as mudanças, que aí sim eu vou ter um plano, eu vou ter aqui um projeto estruturado, como a gente tem visto também nas aulas de gestão de projetos. Eu vou ter aqui uma distribuição de atividades para implementar cada uma dessas iniciativas dentro da gestão aí, ou dentro do meu plano de mudança de processos. Então eu tenho um projeto sendo desenvolvido e claro, eu tenho uma última fase que é medir o sucesso, tá? De sucesso. Então eu tenho aqui, a partir de indicadores, a partir de números que eu desenhei, que eu implementei, que eu simulei aqui em cima, eu vou comparar aquilo que eu planejei. Então nessa medição do sucesso eu tenho uma etapa aqui que era o plano. Então eu tinha uma etapa aqui que era, nossa, como é ruim de escrever com isso aqui, que era o plano, tá? Eu tenho aqui o que talvez eu pesquisei que seria o modelo ouro ou padrão de referência. Padrão. Opa.
padrão, ficou feião isso aqui, mas o padrão ouro, tá? E aqui no meio tem o que eu de fato consegui chegar, certo? Então tem aquilo que eu consegui realmente executar e eu consegui desenvolver. Isso daqui é de fato a adaptação, o que era para ser. Então, falando de processo, eu tenho o que eu tenho hoje, que é o as is, que é como ele estava, que eu planejei. Aqui eu tenho o benchmarking, que é o padrão ouro, tá? E aqui eu tenho o to be, tá? Que é o que é de fato, que é o que eu consegui chegar, o que eu consegui desenvolver, tá bom? Então vamos lá com essas informações para nossa questão, tá? Então, nesse sentido, lembrando aqui da questão, o mapeamento de processo é uma técnica utilizada na gestão de processos com o objetivo de identificar gargalos, reduzir custos, garantir conformidade com regulamentações e promover a padronização de processos. Nesse sentido, o mapeamento de processos consiste em buscar prever o resultado gerado por alterações nos parâmetros ou nas atividades de um processo. Eu estou falando aqui, gente, em previsão. E quando eu falo em previsão, eu estou falando em simulação de processos, que vai usar, claro, aí de machine learning hoje em dia, tá? Mas eu estou falando aqui, tá, de dados que eu coletei do meu processo, inclusive dados que podem ser utilizados para gerar cenários, simular situações de um futuro da implementação do processo, até evitar que eu gaste ou tenha custos nisso daí. Professor, então você está reduzindo custos, então você está dentro do objetivo de mapeamento de processos. De fato, eu estou dentro dessa grande fase aqui da mudança da arquitetura de processos, onde tem também o mapeamento de processo ou análise de processo. E a simulação faz parte desse grande contexto, não só do mapeamento de processos em si. O mapeamento é uma das partes dessa grande estrutura de mudança da arquitetura de processos, que também está a minha simulação de processo, tá bom? Então, não aqui a letra A, ela se refere a um conteúdo específico, detalhado, onde eu vou ter, por exemplo, o meu processo aqui, as minhas atividades desenhadas, e eu vou inserir informações, probabilidades, dados estatísticos e colocar um cenário. Se eu quero produzir X telefones do jeito que o meu processo está desenhado, eu vou conseguir? Então ele vai me dizer se sim, se não e onde está o problema. Então isso é uma simulação, tá bom? Ele vai fazer uma previsão. Então não é a alternativa A. Então, criar registros com diversos níveis de detalhamento que forneçam uma visão abrangente dos principais componentes do processo, incluindo atores, eventos e resultados. Tá? Vamos deixar essa alternativa aqui e vamos para outra. Gostei dela. Melhorar fluxos de trabalho, de processos por meio de racionalização, revisão e reestruturação de atividades. E aí, gente, também gostei dela, né? Como é que tá essa questão? Vamos lá, melhorar fluxos de trabalho. Quando eu estou melhorando os fluxos de trabalho, de processos por meio de racionalização, revisão ou reestruturação da atividade, eu já estou, de fato, implementando as mudanças do processo. Então, dentro dessa fase do desenho, eu estou considerando, eu estou aí melhorando, eu estou em algum momento, né, fazendo análise e um novo desenho desse processo, analisando o desempenho. Mas não só mapeando, eu estou indo além do mapeamento. Eu já estou procurando a implementação e a reestruturação dessas atividades. Então, esse caminho aqui, ele vai além do escopo aqui do mapeamento de processo em si, tá? Ele é bem mais específico. Na letra D, comparar o estado atual dos processos com as práticas definidas em modelos de maturidade em processos disponíveis na comunidade. Então, vê o que é que eu falei. Então, na medição do sucesso, né, eu tenho essa comparação para saber onde eu cheguei, tá bom? E eu tenho uma outra etapa também, inclusive dentro da mudança de arquitetura, onde esse padrão ouro, ele já foi até mapeado, ele foi identificado aqui. Então, mas quando eu comparo o estado atual dos processos com práticas definidas em modelo de maturidade, processo disponível
na comunidade, eu não estou somente, ou não é o mapeamento do processo em si. Então entenda que o mapeamento do processo é o olhar para o meu processo, tá? O olhar para o processo da instituição que você está aí ou da sua empresa, tá bom? Então aqui eu estou fazendo uma etapa à frente do mapeamento do processo, uma etapa complementar, que é a comparação, fazendo um benchmarking aqui com o mercado, tá? Comparando. Então, capturar medidas de desempenho de processos, criar métricas, indicadores e interpretar resultados, tá? Então, tá além do escopo do que foi colocado aqui no meu enunciado. Capturar medida de desempenho faz parte também da mudança da arquitetura, processo onde eu tenho uma análise de desempenho do meu processo. Então, são temas que naturalmente estão aqui dentro da mudança de arquitetura ou em alguma dessas fases do ciclo de vida BPM do CBOC, onde está também o mapeamento de processos, que ele cria registro com diversos níveis de detalhamento, né, que fornecem aí uma visão abrangente dos principais componentes do processo, incluindo atores, eventos e resultados descritos. Então, o que ele quer dizer aqui quando ele fala que o objetivo é identificar gargalos, reduzir custos, garantir conformidade com regulamentações e promover a padronização e procedimentos, eu falei no diagrama de escopo, é porque na hora que eu estou fazendo o meu mapeamento do processo, eu estou fazendo aquilo que a gente até já comentou em outras aulas. Eu convido você a acessar não só essa playlist, mas as aulas aí BPM que a gente tem disponível, onde eu tenho, por exemplo, né, no Visage, eu crio aquela piscina, né, onde eu tenho ali o meu processo, né, eu tenho o meu processo ali, os elementos do processo dentro daquela minha piscina. E lá dentro eu vou começar a mapear, né, eu vou ter as raias, né, lembra lá que eu tenho as raias, onde eu vou dizer aqui nessas raias, né, quem são os atores que estão envolvidos ou departamentos que estão envolvidos lá no meu processo de trabalho. Então aqui eu posso ter, por exemplo, um administrador nessa que vai executar algumas atividades, e normalmente isso é viradinho ao contrário, mas eu não vou fazer isso. Ele fica assim na vertical, tá, gente? Se for lá no Visage. E aí, enfim, cada uma dessas raias corresponde a um ator ou a uma entidade ou a um papel dentro do meu processo, que vai começar de alguma forma, né? E vai ter algumas atividades que vão ser executadas, né? Eu não vou pintar aqui para não demorar tanto e não vou colocar as setas, mas elas vão ser executadas, né? E vão ser de uma certa forma finalizadas, né? Aqui, e eu vou ter alguns controles, algumas análises e vou começar a detalhar e até a granularidade. Então, eu vou ter mais detalhamento das atividades que vão ser feitas em diversos níveis da organização. Então, isso é o mapeamento do processo, tá? Esses outros itens aqui são resultados ou também são partes da mudança de arquitetura de processo ou de algumas fases na análise da arquitetura de processos, tá bom? Então, não é um conteúdo simples, para pessoas que estão chegando agora, é um pouco mais complicado de entender, e é por isso que eu convido vocês a levantarem algumas questões aqui aqui nos comentários. Terem dúvidas, levante que eu vou tentar responder aí para vocês, tá bom? Se não ficou claro. O objetivo aqui é uma revisão, obviamente, por isso que eu não entro tão a fundo aqui no conteúdo, mas aqui eu tentei detalhar um pouquinho a mais, tentando fazer um resumo para o vídeo não ficar tão longo, e aí tentar colaborar aí e discutir com vocês nos comentários, tá bom? Então, se você chegou até aqui, se esse vídeo fez sentido para vocês, se te ajudou de alguma forma, então deixa o teu like, tá? Porque isso ajuda o canal, isso me ajuda a produzir mais vídeos. E se você não conhece, existe aí pertinho do joinha o valeu demais, tá bom? Que se você ou sentir que vale a pena, ou se fizer sentido, você pode doar com esse valeu demais qualquer quantia que você acha interessante para valorizar a produção de conteúdo aqui no canal. E claro, estimular
o desenvolvimento aqui do canal e das tecnologias que eu uso para entregar conteúdo para você, né? Todo esse recurso, obviamente, ele é reinvestido aqui no canal para o desenvolvimento de conteúdo junto com vocês, tá bom? Então tem outros links aqui para vocês acessarem outras aulas e eu vejo vocês na próxima aula. Até logo, tá bom? Tchau.